Aleluia. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quero agradecer, a oportunidade de estar aqui novamente com os irmãos. Não sei quantos estavam aqui conosco, e não aqui, nesse local, mas aqui em Montes Claros. Eu estive aqui com os irmãos em novembro de 2015, e eu estava voltando do Espírito Santo para o estado de Minas Gerais. E o pastor João, que estava aqui com os irmãos, me convidou, eu vim ministrar aqui. Foram 3 dias preciosos, e mais precioso do que os 3 dias é estar aqui hoje e ver o quanto os irmãos já avançaram daquele tempo que eu tive aqui, Eu me alegro muito nisso. O pastor Adriano já falou um pouco aí sobre nós estamos pastoreando lá em Juiz de Fora, na região da Zona da Mata. Estamos cuidando ali, de algumas igrejas, e também tenho a minha esposa, que estava aqui agora há pouco, que é a irmã do pastor Adriano, que é a pastora Elisângela, e tenho 3 filhos homens, Ela em casa é só homem, Minha mulher reina lá como mulher, E somos o Luca com 12, o Natan com 9 e o Pedro com 4. E aí alguém pergunta: pastor, vai tentar uma menina? Não, porque acabou, aleluia. 3 tá bom, é Pai, Filho e Espírito Santo, Então padrão bíblico. Então nós estamos dentro do padrão da Bíblia e estamos satisfeitos já, e cremos também que é da vontade do Senhor os nossos 3 filhos, amém? E hoje eu não vou me delongar aqui com os irmãos também, por conta do horário, mas eu queria compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração. E é interessante que, meditando no que eu quero ministrar para você nessa noite, o pastor Adriano estava ministrando aqui na oferta, Mateus capítulo 6, verso 25, que fala, o início do versículo é: não andeis ansiosos por coisa alguma, E eu quero compartilhar com você sobre descansar em Deus. Aleluia! Eu creio muito nisso, O pastor Adriano esteve morando lá em Barbacena por um curto período de 4 meses. Ele começou a obra lá, estamos com uma igreja lá em Barbacena já, e o pastor Adriano esteve conosco algumas vezes lá em Juiz de Fora, ministrando retiro de casais, nos nossos cultos, e foi uma grande bênção, sempre muito edificante, e eu tenho certeza que os irmãos vão receber muito da parte de Deus através desse homem de Deus aqui, amém? Então abre o seu coração, para esse novo tempo que o Senhor está dando para você como igreja, porque eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas através da vida desse irmão, da sua família e nessa igreja, porque eu creio, de fato, há 3 anos atrás eu estive aqui, eu conheço o coração dos irmãos, eu sei do seu desejo, do seu anseio, e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer muito através desse coração desejoso pela obra do Senhor, amém? O Senhor, são parênteses aqui do que eu quero falar para você, mas eu sinto falar isso para você. O Senhor não fica atrás de ninguém que tem condições de estrutura ou coisa do tipo. Deus sempre procura pessoas que estão com disposição para servir, e isso aqui eu tenho certeza que nós temos de sobra. Conversando com o pastor Adriano, ele falou isso comigo. Ele falou: olha, o que eu tenho sentido é, como ele falou aqui, da bomba atômica, algo concentrado que pode dar um grande efeito benéfico, que é o crescimento, que é o avanço da obra. Isso está dentro de você, isso está em você, é a sua disposição, o seu anseio por fazer a obra de Deus, amém? Esteja aberto para aquilo que Deus quer fazer, esteja com o coração aberto para aquilo que o Senhor vai ministrar, vai trabalhar, vai fazer. Esteja com o coração ardente por ver a obra de Deus avançando ainda mais, no nome de Jesus, amém? Voltando aqui agora no que eu estava falando para você, do descanso. Nós precisamos constantemente aprender a voltar, ou a entrar, ou a estar, seja como você queira colocar o verbo, no descanso de Deus. Precisamos muito disso, em todo o tempo. Eu estou pastoreando lá em Juiz de Fora, como eu falei para os irmãos, e temos muitos desafios. Em todo tempo somos desafiados a voltar para o descanso, porque em todo tempo o diabo quer te colocar na preocupação, na ansiedade,
né? No desejo de você mesmo fazer. E eu quero colocar algo para você nessa noite. É Deus quem cuida de todas as coisas. Seja qual for a preocupação. Pastor, a minha preocupação na minha casa, o meu casamento. Deus está no controle de todas as coisas. Pastor, a minha preocupação é o meu trabalho. A empresa não está bem. Tá, tem conversas, né, burburinhos dentro da empresa de que vai haver cortes. E eu tenho medo de entrar nessa lista de corte. Fique em paz, filho. Entre no descanso, porque o Senhor é quem cuida de você. Então, seja qual for a situação ou a condição que tem te preocupado, hoje eu quero, no nome de Jesus, te dar essa palavra. Aprenda a descansar no Senhor. E eu não estou aqui falando para você de alguém que sabe descansar, não. Eu estou aprendendo todos os dias. E eu preciso aprender diariamente, constantemente. Estava agora, fomos visitar na viagem para cá, estamos de férias esses dias. Minhas férias terminam amanhã, né? Então amanhã eu estou chegando em Juiz de Fora. E aí no caminho, vindo para cá, para Montes Claros, passamos na casa de uma pessoa da família, fomos almoçar com ela. E sempre, quem tem filho aqui vai saber do que eu estou te falando. A nossa grande preocupação com os nossos filhos é, primeiro, que eles cresçam no temor do Senhor. É verdade ou não é? Estamos aqui no meio de irmãos que são crentes. Então o seu desejo é que o seu filho cresça no temor do Senhor, no caminho da palavra. Segunda coisa, que o seu filho tenha uma experiência genuína com Deus. Terceira, que o seu filho seja alguém educado, trate bem as pessoas, relacione bem, né? Tenha uma atitudes corretas, seja alguém que tenha um relacionamento bom com você, pai ou mãe, né? Seja amoroso, carinhoso, enfim, um monte de coisa que você deseja. Tudo isso gera em nós ansiedade, preocupação, né? Você fica sempre orando, colocando diante de Deus: guarde os meus filhos, guarde a minha casa. E aí nós fomos agora almoçar lá na casa dessa pessoa da família. E no final do almoço lá, ela esteve conosco alguns dias atrás, também em 2 dias ali juntos no mesmo local. Ela falou: olha, eu quero falar para vocês dois, no caso para mim e para minha esposa, a pastora Elisângela. Falou: eu queria dizer algo para vocês. Eu estou impressionado com a educação dos seus filhos, com a forma que os seus filhos nos trataram, com a maneira que os seus filhos são. Eles não são crentes, porque na cabeça de todo ímpio é que crente, eu e você, somos bitolados, somos ignorantes, tratamos as pessoas mal e só pensamos em coisas celestiais, e aí só sabemos falar de Deus, de igreja. Não, nós amamos o Senhor em primeiro lugar, amém? Amém. Mas estamos longe dessa questão da ignorância, pelo contrário, nós somos cheios do Espírito de Deus, da sabedoria, da vida, da revelação e do conhecimento das coisas do Senhor, amém? Então, ao falar isso, traz para nós o que? Um descanso. Opa, peraí, então quer dizer que os nossos filhos estão reproduzindo aquilo que nós ensinamos. O que o Senhor quer fazer comigo e com você? Te ensinar a descansar. Mas qual é o descanso? Não, então eu estou bem, eu estou ensinando os meus filhos da maneira correta. Não. Sabe qual é o meu descanso? O Senhor tem me capacitado para fazer aquilo que é a vontade dele na vida dos meus filhos. Esse deve ser o nosso descanso, amém? Queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 127. Salmos 127, verso 1. Amém? Então eu quero falar com você sobre alguns princípios de descansarmos ou para descansarmos no Senhor. Primeira coisa, nós precisamos entender o que esse versículo diz do Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Diga comigo assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Primeira coisa que eu quero que você entenda é: o Senhor é quem edifica
a igreja. É o Senhor é quem cuida dessa obra. É o Senhor quem sustenta essa obra. Amém? Amém. Você crê que é o Senhor que cuida dessa obra? Amém. Eu creio que é o Senhor que está no controle. Eu creio que é o Senhor que dá a direção. Eu creio que é o Senhor que fala, que é o Senhor que ministra, que é o Senhor que orienta, que é o Senhor que mostra, que é o Senhor é quem cuida de todas as coisas. É o Senhor que está no controle. Então por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes nós preocupamos demais. Eu me lembro uma vez um pastor me ligou, amigo meu, e aí nós estávamos num momento da igreja, onde a igreja estava crescendo, estava avançando, e esse pastor me ligou e falou: pastor, o que o senhor está fazendo para a igreja crescer? Eu falei: eu? Nada. Pastor, qual é a estratégia que o senhor está usando? E aí eu falei para ele: a estratégia que eu estou usando, irmão, é a seguinte: eu estou descansando. Eu não estou preocupado mais com esse negócio de eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer daquele jeito, eu vou usar a estratégia tal. Não, eu vou descansar em Deus. Por isso eu quero dizer para você: a sua célula, o seu povo, as pessoas vão vir, vão crescer, vão avançar, porque o Senhor é quem edifica essa casa. É o Senhor. Então não precisa andar ansioso ou ansiosa por coisa alguma, porque nós não estamos lidando com um empreendimento natural, nós estamos lidando com um empreendimento espiritual. Eu e você estamos envolvidos em algo espiritual, e o cuidado que você deve ter é sempre voltar-se para Ele. Eu confio no Senhor, eu sei que é o Senhor que vai fazer. Se você e eu tratarmos as coisas de Deus de forma natural, você nunca vai ter uma expectativa pelo sobrenatural. O pastor Adriano estava falando aqui no final do momento do louvor sobre você profetizar, sobre você falar, sobre você dar uma palavra, né? De você fluir no dom profético. Isso é tratar de forma espiritual. Porque se for natural, irmão, sempre você vai o seguinte: se Deus te dá uma palavra, aí você olha e fala assim: será que essa pessoa está precisando disso mesmo? Será que isso é de Deus? E como ele mesmo disse, sempre você vai achar que não é. Sempre você vai ficar em dúvida. Sempre você vai ficar com o pé atrás. Então trate de forma espiritual. Foi Deus que falou, foi Deus que me direcionou, e é assim que eu vou fazer no nome de Jesus. Amém? Age de forma sobrenatural. Nós temos um exemplo clássico na Bíblia, não vou ler para você, mas de Ananias e Safira, que está lá em Atos capítulo 5, que você sabe muito bem, que eles combinaram, venderam uma propriedade, foram levar lá o seu dízimo, né, que não era um dízimo, mas combinaram para enganar, sei lá quem eles queriam enganar, mas trouxe morte. Então deixa eu te falar, quando você trata de forma natural as coisas de Deus, você não vai ter expectativa pela sua célula, você não vai ter expectativa pelo culto, mas quando você trata de forma espiritual, você sai da sua casa dizendo: hoje eu vou ver uma palavra que vai transformar a minha vida. Seja para o culto, seja para a célula. Quantos de nós já saímos de casa para ir para a célula, e fomos para a célula, e lá na célula você recebeu uma palavra, uma oração, ou às vezes um compartilhar de algo simples, mas que trouxe edificação para a sua vida? É verdade ou não é? Amém. Porque eu não posso tratar de forma natural, eu estou envolvido em algo espiritual. Eu sempre falo isso para os meus discípulos, eu falo: não olhe para a obra de Deus de forma natural. Às vezes um discipulador lá na nossa igreja está com um problema lá com a célula, aí ele fala: pastor, eu já sei, eu vou mudar ela para tal lugar, eu vou fazer assim, eu vou mudar o líder, eu falei: você está tratando isso como trata uma empresa? Eu falei: você já orou? Você já chamou o seu líder para orar? Você já chamou o seu líder para vocês buscarem de Deus, para você orar para que o Senhor acrescente? Ah, pastor, está pensando em algumas estratégias de fazer algo. Ok, não estamos abolindo isso não. Eu só estou querendo te falar o seguinte: não faça as coisas de forma mecânica e natural,
faça voltado para Deus. Amém? O pastor Adriano veio para cá, para Montes Claros. Ele não veio para cá simplesmente por uma estratégia da Via de Minas. Não. Eu vou te contar como é que aconteceu. Nós estávamos numa reunião da Vinha, alguns dias atrás, não tem muito tempo isso. E aí nós estávamos lá num momento de oração. E na oração eu falei para ele, hoje você vai embora para outro lugar. Ele falou, rapaz, eu senti a mesma coisa no meu espírito. Aí nós sentamos, o pastor Azemar falou, olha, nós estamos precisando fazer um remanejamento lá em Montes Claros. Eu falei, é para lá que você vai. Ele falou, Aí ele brincou, né? Ontem eu comi asa de frango, hoje eu vou voar. A gente tinha comido frango no dia anterior. Eu falei, hoje você vai voar mesmo. Voou. Mas por quê? Porque antes eu tinha conversado com o pastor Azemar, e o pastor Azemar me contou que naquela hora, naquele momento, ele ia oferecer para o pastor Adriano para vir para Montes Claros. Não. É porque o Espírito Santo habita em mim e habita em você. Ele fala com você, amém? Ele testifica acerca das coisas do Senhor. É assim que são as verdades da palavra. Diga assim comigo, eu creio que eu estou inserido em algo espiritual. Amém? Trate as coisas do Senhor, a sua casa, a sua célula, a igreja, de forma sobrenatural. E a coisa mais importante, confie no Senhor. Confie nele. Confie que o Senhor está no controle. Confie que o Senhor está na direção. Confie que o Senhor é quem vai te mostrar. Então, você está lá na sua célula, na semana. Confie que o Senhor vai enviar as pessoas. Confie que Deus vai te usar para ser instrumento de Deus na sua célula. Amém. Pastor, mas eu não estou liderando. Cada crente é um ministro. Você vai para a sua célula, você não é o líder não, mas você é um ministro de Deus lá dentro. Você vai para a sua célula dizendo, Deus vai me usar nesse negócio. Hoje eu vou para lá e eu tenho certeza, Deus vai me usar. Eu vou ser boca de Deus naquele lugar. Eu vou falar da parte do Senhor. Isso é usar, é agir de forma sobrenatural. É pensar dessa maneira. Sabe o que eu mais gosto, como eu estava falando aqui no início? É quando você vem para um culto. Eu sempre gosto de fazer isso com pessoas que vão pregar lá na igreja que eu estou pastoreando. Muitas vezes o pastor fala, pastor, o senhor quer que eu ministre sobre o quê? Eu falo, aquilo que o Espírito te guiar. Você tem o Espírito Santo, pode ministrar o que você quiser. Todas as vezes que um pastor vai ministrar na nossa igreja, é justamente aquilo que estava no meu coração. Por quê? Porque eu creio que nós somos guiados pelo Espírito. Amém. Eu creio que é o Senhor quem nos guia. Então, se você vai para a sua célula, filho, saiba o seguinte: eu vou falar, eu vou orar, eu vou impor as mãos, eu vou profetizar, e pessoas vão receber da parte de Deus. Você não vai para a sua célula para participar de uma reunião religiosa de crente da sua igreja durante a semana. Não. Você vai para uma reunião para ser marcado ou para marcar a vida de pessoas. É assim que nós temos que fazer. Esses dias eu fiz uma reunião de discipulado, eu falei para os meus discipuladores. Eu falei, se você faz a sua reunião para ficar pegando relatório, você pode parar de fazer reunião hoje. Como assim, pastor? Eu falei, você está aqui, filho, para marcar a vida desse povo. Você está aqui para levar uma palavra de vida. E o dia que ele sai da casa deles, para ir lá para sua casa ou para onde for, e você marcou reunião, eles não saíram para comer e conversar, eles saíram para receber da parte de Deus. Amém. Eles foram lá para reunir, para ouvir de Deus, para ser marcado por Deus. Você crê nisso? Amém. Você imagina o seguinte, irmão. Você passou o domingo inteiro hoje. Às vezes você almoçou com sua família, você passeou com seus filhos, você passeou com sua esposa, com seu marido. Você fez as suas atividades no domingo, dia do descanso. Aí à noite, como você é um crente vencedor, aleluia, você vem para o culto. Mas já pensou que coisa terrível? Você fala assim, eu vou para o culto, porque eu tenho que bater minha carteirinha com Deus. É domingo à noite, eu não posso faltar, porque senão a semana inteira eu estou enrolado. É horrível isso. Eu estou aqui, você está aqui, saiu da sua casa para receber da parte de Deus. E aí você imagina, você vem e não recebe. Como que você vai embora? Frustrado. Agora, se eu sou natural,
e eu trato isso aqui de forma natural, como é que eu vou para casa? Do mesmo jeito que eu vim. Porque eu não vim com expectativa nenhuma, eu não vim com anseio nenhum, então eu volto da mesma forma que eu vim. Mas eu tenho certeza que você não saiu da sua casa de forma natural. Você veio para receber de Deus. E Deus marcou você de ministrar na sua vida. Você crê nisso? Amém? Eu creio nisso. Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala: o Senhor marcou esse dia para falar na sua vida. Amém? Segunda coisa que eu quero falar para você, que é um pouco daquilo que eu já mencionei. Não fique preocupado. O que você tem que fazer ou deixar de fazer para ver o crescimento, para ver o avanço? Quem dá o crescimento é o Senhor. Quem dá o crescimento é o Senhor. Às vezes as pessoas falam: porque a gente tem agora o fulano de tal, e o fulano de tal vai ser uma bênção. Agora vamos crescer, vamos avançar. A minha célula agora vai crescer, porque nós ganhamos o fulano. A sua célula vai crescer porque tem a bênção de Deus nela. A igreja do Senhor cresce porque tem a bênção de Deus nela. Porque é obra do Senhor, é um projeto do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 7. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, no verso 7. O texto diz assim: por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Verso 8: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Verso 9: porque nós somos cooperadores de Deus. Diga: eu sou um cooperador de Deus. Deus te deu um privilégio enorme. Eu estou aqui hoje com um privilégio enorme de ser o mensageiro da verdade, do Evangelho. Isso é um privilégio. E Deus deu para mim e para você esse privilégio de sermos o quê? Cooperadores dessa lavoura da igreja. Irmãos, deixa eu te contar um testemunho aqui lá da nossa igreja. Há algum tempo atrás, nós ganhamos uma jovem que ela já frequentou conosco, esteve conosco, e aí se desviou e voltou, foi para o encontro, teve experiência lá no encontro, falou: pastor, não, agora eu estou aqui, quero ficar aqui, a bênção, nós vamos estar juntos. Falou lá com a líder dela: amém, então vamos andar juntos. Estava ótimo, envolvida, participando, estava participando lá da vida da igreja, nas atividades da igreja e tudo, mas de novo resolveu desviar, sair, ir para os caminhos do mundo. Aí a pessoa que está liderando falou: pastor, o que o senhor acha que eu faço? Eu vou atrás? Falei: sim, liga para ela, chama. Aí ligou, chamou ela: não, não quero, estou feliz aqui. Falei: irmão, então deixa ela nesse engano da felicidade, porque em vão vigia você, se o Senhor não quiser. Falei: ora por ela. Aí ontem ele me mandou uma mensagem, o discipulador da rede, que estava numa festividade da família, ela estava lá, e aí ela começou a passar mal, eles tiveram que correr com ela para o hospital, ela tinha tomado remédio para suicidar, cortou o corpo todo mutilado, pescoço, braço. Aí ele me mandou mensagem hoje falando que ela está no hospital, provavelmente vai ter sequela, porque cortou o pescoço, isso e aquilo. Agora por quê? Porque tratou ou pensou na igreja, no caminhar do Senhor de forma natural. Não, eu preciso aproveitar a vida. A vida está passando e eu preciso aproveitar. O maior proveito que eu e você podemos ter é ser chamado de cooperador dele. Não tem proveito maior do que esse. Não existe nada mais proveitoso do que isso. Eu tenho certeza que a alegria maior seria dessa jovem poder dizer:
eu estou cooperando com Deus na edificação da igreja. Por quê? Porque lá fora só tem engano, mentira, e só tem obra que é para te matar, roubar e destruir. Então eu creio, irmãos, que eu e você estamos caminhando, estamos envolvidos em algo que é um privilégio enorme de sermos cooperadores. Agora lembra bem da palavra, eu e você estamos cooperando. Você não está fazendo, você está cooperando com Deus. O que é isso, pastor? É Ele quem faz. Amém. Você coopera com Ele. Amém. Você vai aonde Ele te falar, você faz o que Ele te falar, você anda segundo aquela direção do Senhor. Então, hoje, o papel meu e seu é estar envolvido, comprometido, cooperando. E pode ter certeza, a obra avança. A obra avança. Como eu falei para você, eu estive aqui há 3 anos atrás, em novembro de 2015. Em novembro de 2015, nós estávamos lá reunidos no local que eu acho que estava isso aqui, não é? Dessas cadeiras aqui, né? Então era um corredor assim, né? Um salão. E hoje nós estamos aqui com muito mais pessoas. Isso fala de quê? Há uma cooperação dessa lavoura que está crescendo. Mas eu quero dizer algo para você, vai crescer ainda muito mais. Vai avançar muito mais. Porque esse sentimento que está na vida do seu pastor, eu creio que é da parte de Deus. Tem algo concentrado em você que ainda não floresceu tudo aquilo que precisa florescer, e vai florescer no nome de Jesus. Como que vai florescer, pastor? Se eu descansar. Descansa, filho. Eu tenho um discipulador, ele foi líder de célula, logo que eu fui para Juiz de Fora, e a videira de Juiz de Fora passou por 2 transições. Por 2 anos um pastor que iniciou ela, que abriu o trabalho, e aí ele foi para a África. Aí foi outro pastor, ficou 2 anos, saiu e eu entrei. Aí o primeiro medo de todo mundo era o quê? Com 2 anos ele vai embora. Aí eu já falei para eles que esse medo eu já eliminei. Eu estou no 3º ano, então já tirou isso. Mas esse líder sempre me procurava e falava o seguinte: pastor, como que nós vamos fazer para essa igreja crescer? Pastor, a minha célula não rompe. Pastor, tudo que eu faço não dá certo. Um dia eu reuni com ele na nossa reunião de discipulado, e eu falei: irmão, deixa eu te falar um negócio. Aprenda a descansar. Você está ansioso demais. Você está preocupado demais em fazer alguma coisa para a sua célula crescer. Hoje ele é discipulador. A primeira vez que a célula dele multiplicou em 3. Aí ele fala comigo assim: fala, pastor, todo dia eu preciso aprender mais com o senhor a descansar. E eu falo para o Senhor: Senhor, eu preciso mais aprender a descansar. É assim. Nós temos que aprender a descansar. Porque aprendendo a descansar, você vai aprender que é Ele quem faz, que é Ele quem cuida, você é apenas cooperador, e a lavoura vai avançar. O edifício vai crescer, a obra vai avançar, e nós vamos prosperar no Senhor. Todas as coisas que eu e você precisamos, Ele sabe, e Ele quer cuidar de você. Amém. Você crê nisso? Amém. Eu creio nisso. Ele quer cuidar de você, e Ele vai cuidar de todas as coisas no nome de Jesus. Como que eu vou honrar a Deus, pastor? Como diz Hebreus, com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou agradar a Deus se eu andar por fé. Creia, filho. E o Senhor te chamou para estar envolvido numa obra grande. Mas quando eu digo grande, muitas vezes vem na nossa mente o quê? É número de pessoas. Eu falo grande, é de algo que você era hoje, daqui 10 dias, 15 dias, um mês, você não é mais a mesma pessoa. Você se tornou alguém maior. Deus te chamou para uma obra grande, para te fazer crescer nele. Aleluia! Crescer nele. Ele te chamou para você crescer nele, aprender dele, experimentar dele. Nós estamos envolvidos numa obra que investe na sua vida, no crescimento, no avanço. Sabe qual é o desejo do pastor Adriano e da obreira Camila aqui com os irmãos? Fazer você crescer em Deus, de ver você crescer.
Nós não estamos aqui para te encher de ensino, para simplesmente você guardar. Não, nós queremos te dar para você reproduzir. Você ir para outros lugares, para você multiplicar isso, para você levar a outro lugar, outras pessoas, para fazer com que a obra de Deus continue avançando. Pastor, o que eu preciso fazer? O que eu preciso cuidar? Meu filho, meu irmão, minha irmã querida, sabe o que você precisa fazer? Descansa. Confia nele de dia e de noite. Eu saio de férias, como nós fazemos 2 vezes por ano, 15 dias. Todas as vezes que nós vamos sair de férias, tem 10 anos, fez 11 anos agora, esse ano, que eu fui ordenado ao ministério, e tem 9 anos que eu sou pastor de igreja local. Todas as vezes que eu vou sair de férias, os irmãos falam: pastor, e na hora que o senhor não estiver, como é que vai ser? Pastor, e quem vai pregar? Pastor, isso e isso. Aí eu sempre falo a mesma coisa. Eu falei: e se eu morrer? Por quê? Porque eu sou apenas cooperador. Eu não sou o Deus dessa obra. Sabe qual é a grande alegria que nós temos? É que algum tempo atrás, algumas semanas, havia um pastor, agora tem outro, mas isso não interessa, porque a obra é de quem? É do Deus, é do Senhor, é dele. A maior alegria que nós temos é ver a obra continuar avançando, porque não depende de quem está te falando, mas aonde você está conectado, com o Senhor. Então aprenda a descansar, filho. Confia plenamente, porque o Senhor é quem guarda a igreja. Confie no cuidado sobre a sua vida, sobre a obra. Lá em Isaías, não precisa você abrir, eu vou ler. Isaías 26, verso 3 diz: tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Quantos irmãos nós temos aqui que está com o propósito firme? Amém? Amém? Firmado no Senhor? Isaías está dizendo: vai conservar em perfeita paz. Quem está conectado, firmado nele, fica em perfeita paz. Amém? É assim que você vai viver, em perfeita paz. É aquele que olha para você e fala assim: eu sei de sua vida, eu conheço seus problemas, por que você está desse jeito? Primeira coisa que ela pensa de você: você é irresponsável, você é doido, você não bate bem da cabeça. Mas você está no caminho certo, porque as coisas de Deus para o mundo são loucura. Então, se eu estou sendo visto como louco, eu estou fazendo as coisas do Senhor. Está comigo aqui? Então, estou no caminho certo. Qual que é o caminho? Não é de responsabilidade, não tem nada a ver com isso, tem a ver com fé. Eu confio nele, é ele quem cuida de mim, é ele quem me sustenta, e é ele quem me guarda. Como o pastor Adriano estava falando aqui agora mesmo, qual é o grande problema da atualidade? Chama-se ansiedade. Hoje nós fomos almoçar, e aí quando você vai almoçar, você primeiro chega e já está com pressa, né? Você já chega querendo almoçar logo, comer logo. Aí a gente escolhe pedir uma comida no fast food, que eu não conheço mais nenhum lugar que serve rápido. Eu já fui em vários e toda vez demora. Aí a gente está lá no fast food, que demora. Mas peraí, hoje é domingo, você não está fazendo nada, você foi para o shopping, para almoçar e está com pressa. Olha que inferno, ansiedade. E aí você come com pressa para ir embora, para fazer o quê? A gente, lá na minha casa, nós somos 3 filhos, né? Então sempre é uma correria. 2 estudam de manhã e o outro à tarde. Aí a gente chega, a minha mulher come, eu falo que é como corrida de cavalo de 100 metros, corrida de 100 metros, né? O Usain Bolt. A minha mulher come igual ele, né? Então aí já arruma o menino. Aí às vezes a gente está de férias, do mesmo jeito. Aí os meninos falam: mamãe, a senhora viu que a senhora comeu depressa? Vai falar: não percebi. Por quê?
Porque você já vai criando um hábito. É assim ou não é, as mães? Cria o hábito. A ansiedade é o hábito que você cria. Você fica ansioso. Ai, eu estou preocupado com isso, estou preocupado com aquilo. Ai, se não der certo isso. Você vai criando esse hábito em você, filho. Cancela isso hoje no nome de Jesus. Amém. Descansa no Senhor. Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer. Eu quero tudo para ontem. Eu quero algo imediato, crescimento instantâneo. O maior laço do inimigo é querer fazer com que a gente perca o valor das coisas no presente. Aproveite as coisas que você tem hoje. Deixa eu te falar uma coisa que eu não posso aproveitar mais hoje. Liderar uma célula. Hoje eu tenho que pastorear uma igreja e mais outros irmãos. Eu não tenho como estar liderando uma célula, porque eu não estou toda semana em Juiz de Fora, mas eu liderei célula por anos. Agora, eu tive, ou eu deveria ter aproveitado quando eu liderava. Agora não dá. Por exemplo, eu tenho filhos que estão na idade ainda de criança, juvenil. Aí eu não aproveito os meus filhos agora. Aí meu filho casa, aí eu vou querer tratar ele como um juvenil, vai dar certo? Não vai. Aproveite o tempo que é hoje. Deus te colocou nessa obra, aproveite esse tempo que é hoje. Amém. Se envolva, participa, comprometa-se, esteja junto, faça o que precisa ser feito. Aproveite aquilo que Deus tem te dado, filho. Aproveite a sua oportunidade. Como o pastor Adriano falou aqui, sabe como é que você vai aprender mais de Deus? Não é fazendo cursão que você tem, não, é dando aula. Aproveite a oportunidade. Aleluia. Todo mundo que dá aula, quando termina de dar aula, fala a mesma coisa. Pastor, eu achei que eu sabia aquela matéria, mas agora que eu aprendi. Por quê? Porque foi estudar para dar aula. Então aproveite. Eu falo lá na nossa igreja, tem muitos irmãos lá que ficam: pastor, deixa eu dar aula, pastor, esse semestre o senhor me coloca. Eu falo: irmão, ainda não tem jeito. Aí quando eu ponho alguém, eu falo: aproveita, porque esse semestre você está dando, mas o semestre que vem você tem que dar a vaga para o outro, porque todo semestre você vai dar aula, tem que pôr o outro também. Aí eu falo para ele: é a oportunidade. Então, você está com ela hoje? Aproveite. Você está aqui hoje? Aproveite. Amém. Você está na sua célula essa semana? Aproveite. Por quê? Porque o Senhor está cuidando. Não fica ansioso, filho. Talvez você é líder de célula. Você vai lá para a sua célula essa semana e fala: ai, será que o povo vai? Irmão, se não for ninguém, foi você. Aleluia. É certeza que você vai. E se você for liderar a célula em outra casa, pelo menos o anfitrião está lá. Aleluia. Então fique em paz. Ah, pastor, então eu não preciso fazer nada. Não, você vai convidar, você vai ligar, você vai mandar o WhatsApp, que hoje ligação é quase uma afronta, né? As pessoas te mandam o WhatsApp para saber se pode te ligar, né? Você já viu isso? A pessoa fala: posso te ligar agora? Antigamente ninguém fazia isso, né? Agora ligação virou uma coisa assim desrespeitosa. Quando o telefone toca é assustador. Então, usa as tecnologias, manda o WhatsApp, o grupo da sua célula, manda lá lembrando da célula. Você vai fazer tudo isso, mas descansa no Senhor, filho. Quem Deus anseia levar lá, Ele vai levar no dia da sua célula. Amém, aleluia. E quem Deus colocar ali, Deus vai te usar para ser instrumento na vida dele. Amém. Vai te usar. Seja ousado. Seja ousado como o seu pastor é. Ele tem muito mais coragem que eu. Eu posso falar isso aqui publicamente. Não tem medo de nada, de orar com o surdo. Mas ele já viu o surdo voltar a ouvir. Eu nunca vi eu orando. Um dia um irmão falou para mim: falou: pastor, o meu sonho é ver um morto ressuscitar. Deus me chamou para isso. Eu falei: quantos velórios você já foi? Eu falei: como assim, pastor? Ele falou: o morto só ressuscita dentro do caixão, filho. Então vai em velório. E no velório, fala com os parentes: eu vou orar com ele, pode ser que ele levante. Se ele levantar, não assusta não, tá bom? Ah, pastor, não tem coragem. Então você não vai ver o poder de Deus. Concorda comigo? Amém. Amém? Você quer ver o poder de Deus? Ora lá na sua célula, ora nas suas reuniões. Às vezes: pastor,
eu queria muito ser usado por Deus para cura. Acha um doente, irmão. Todo lugar tem um doente. Fala para ele, fala, irmão, eu quero orar por você. Eu vou orar pela sua vida. Estou te falando, Deus vai te usar. Você crê nisso? Amém. Deus usa o seu pastor nisso. E essa unção vai passar para você. Você vai ser usado por isso também. Deus quer te usar como instrumento para edificar essa igreja no nome de Jesus. Amém? Desfruta daquilo que Deus tem te dado. Desfruta do tempo que o Senhor tem te confiado. Desfruta do momento que você está vivendo como igreja. Desfruta disso. Aproveite esse tempo. Outra coisa que você precisa aprender: não precisa temer coisa alguma, filho. Ah, pastor, eu vou orar com fulano. Isso não acontecer, problema é do Senhor, não é seu não, filho. Aleluia. Você está orando. Sabe o que o Senhor quer fazer? Te usar. Te usar. Fala da parte de Deus. Ministra na vida da pessoa. O nosso problema é que a gente fica preocupado demais conosco. Ah, o que vão falar de mim? Vai falar que você é doido. Que você fica querendo orar com todo mundo. Que você só fala de Deus. Mas tem coisa ruim nisso? Não, irmão. Falar que você é doido, que você é apaixonado pelo Senhor, que você quer orar com os outros, que você quer ver gente curada, isso é ótimo. É bom, não é? Então fique em paz. Fique em paz, porque o Senhor quer te usar. Como que Ele vai te usar? Se você descansar nele. Irmão, eu vou orar. Eu creio que Deus quer te curar. Eu creio que Deus já te curou. Deus já levou. Então eu vou orar por você. Amém? Amém. Você tem fé? Tem. Ora. E descansa no Senhor, porque Ele vai fazer a obra através da sua vida. Última coisa que eu quero falar nessa noite é que o Senhor, Ele vai pelejar as suas batalhas e Ele mesmo vai contra os seus inimigos. Diga assim comigo: a minha luta não é contra a carne e nem sangue. Diga: a minha luta é principados e potestades. A sua luta é espiritual. Pastor, meu marido não muda. Para de ficar falando para ele. Fala para Deus. Amém? Amém. Pastor, meu pai não converte, minha mãe não converte. Para de ficar azucrinando a cabeça dele e dela. Fala para Deus. Senhor vai dar uma experiência para o meu pai, que ele vai se converter, que ele vai ter uma experiência poderosa com o Senhor. Faz isso. Deixa eu te dar um testemunho meu aqui. Não sei se eu falei isso da outra vez que eu tive aqui, mas eu tinha um desejo muito grande que meu pai confessasse a Cristo. Converter é um anseio enorme, gigantesco, mas pelo menos confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Meu pai sofreu um acidente que ele quase morreu, quase ficou paralítico. Por um milagre ele não ficou. Foi um milagre que ele não ficou paralítico. Nem os médicos entendem como ele não ficou. E meu pai estava usando um colete. Meu pai mora no interior de Goiás. Eu fui lá visitá-lo com a minha esposa e meus filhos. Aí eu cheguei lá, debilitado, quase morreu e quase ficou paralítico. Como é que você acha que ele está? Quebrantado. Aí eu cheguei e falei assim: pai, posso orar pelo senhor? Ele falou: pode. Esse Deus de vocês é diferente. Falei: tá bom, então antes o senhor vai orar comigo. Repete uma oração. Aí ele repetiu a oração e confessou Jesus. Aleluia. Aí Deus fez uma obra tão completa que meu pai começou a chorar. Eu tenho 42 anos, irmão. Eu nunca tinha visto meu pai chorar. Nunca. Meu pai é daqueles caboclos que fala que homem não chora. Então acho que eu não sou homem. E na teoria dele eu gosto de chorar muito. Então não ia dar certo. Mas eu vi ele chorar. E eu orei por ele, eu falei: papai, esse negócio o senhor vai tirar, o senhor vai ficar bem. Mas mais importante que isso, é porque hoje o senhor confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Isso é que importa. Converteu, pastor? Não. Mas já confessou. Está no caminho. Amém. A minha luta é com quem? Com ele? Aí eu chego lá e falo: pai, você não toma vergonha. Pai, você não muda de vida. Pai, seu pai morreu. Seu carro ficou paralítico. Mas nem assim. O que vai acontecer?
Ô pai, eu estou indo visitar o senhor. Ah, não posso não, estou viajando essa semana. Porque a minha luta agora virou contra ele. Sabe o que eu faço? Eu falo para Deus: Senhor, opera a obra na vida desse homem, toca no coração dele, muda a vida dele, me dá a oportunidade de eu falar do Senhor, de eu mostrar o Senhor para ele. É isso que você tem que fazer. Quem está me entendendo? Amém. A sua luta é isso, filho. Se você tem pessoas que você quer ver entregue nas mãos do Senhor, fale para Deus. A sua luta é no Espírito. Você deve orar e pedir ao Senhor: Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer essa obra. Quantos creem nisso? Queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. E eu queria encerrar com você lendo um texto de Isaías 43. Eu queria dizer para você o seguinte: uma palavra que eu creio que seja da parte de Deus para a sua vida. O Senhor quer te fazer florescer muito. Aonde você estiver, aonde você estiver plantado, Ele vai te florescer. Mas só floresce quem tem raízes fortes, quem tem raízes firmadas no Senhor. Você está no lugar onde as raízes estão sendo firmadas. Firme suas raízes nessa obra, na casa do Senhor, para que você possa florescer muito no nome de Jesus. Amém? Vou chamar os irmãos do louvor aqui. Isaías 43, verso 1. Mas agora sim, diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Te chamei pelo teu nome e digo para você: tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Verso 4: visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, e darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Mais uma vez o profeta diz a palavra do Senhor, dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Verso 7: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Traze o povo que tem olhos, é cego e surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações congreguem-se, e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as predições antigas? Verso 10 diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem eu escolhi, para que saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu quero encerrar com esse verso aqui para você. Verso 13: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Queria que você fechasse os